Por que jornalistas investigativos morrem de formas tão convenientes? E por que os nomes que eles investigam nunca aparecem mortos nas mesmas circunstâncias? Ricardo Moreira tinha 42 anos quando escreveu seu último artigo. Um texto que jamais seria publicado. Suas mãos tremiam enquanto digitava cada palavra, cada revelação que custaria sua vida. Do lado de fora de seu apartamento, uma van escura permanecia estacionada há 3 dias consecutivos. Os mesmos homens de Eterno, as mesmas faces inexpressivas. O jornalista investigativo do Jornal Nacional Independente havia descoberto algo que não deveria ter descoberto. Documentos que conectavam políticos de alto escalão a uma rede de lavagem de dinheiro internacional. Não eram apenas suspeitas. Eram provas, fotografias, áudios, transferências bancárias. Tudo meticulosamente arquivado em um pendrive que ele mantinha escondido dentro de um livro oco. Durante 6 meses, Ricardo havia infiltrado fontes dentro do governo. Conhecia secretárias que copiavam documentos confidenciais. Tinha contatos em bancos offshore. Sua investigação revelava como bilhões de reais eram desviados através de empresas fantasmas criadas especificamente para esse fim. O esquema envolvia ministros, senadores e até mesmo membros do judiciário. Se você acha que a verdade precisa ser dita, compartilhe este conteúdo com quem ainda acredita no acaso. Na noite de 15 de março de 2024, Ricardo ligou para seu editor-chefe, Marcos Santana. A conversa durou apenas 47 segundos. Eles sabem que eu sei, sussurrou ao telefone. Se algo acontecer comigo, procure o arquivo Operação Midas. Está onde sempre deixo as coisas importantes. O editor tentou convencê-lo a se esconder, a buscar proteção policial. Ricardo riu amargamente. Proteção de quem? A própria polícia está envolvida nisso. Sua voz soava resignada, como se já soubesse qual seria seu destino. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado no banheiro de seu apartamento. Pulsos cortados, uma lâmina de barbear ensanguentada ao lado. A polícia concluiu rapidamente: suicídio. Caso encerrado. Nenhuma investigação adicional necessária, mas Ricardo Moreira era canhoto, e os cortes estavam no pulso direito. Sua irmã, Helena Moreira, foi a primeira a questionar a versão oficial. Meu irmão era destro para escrever, mas canhoto para tudo mais. Desde criança, como ele cortaria o pulso direito sendo canhoto? Suas perguntas foram ignoradas. Seus pedidos de nova investigação, negados. O apartamento foi lacrado por 72 horas. Tempo suficiente para que qualquer evidência fosse removida ou plantada. Quando Helena finalmente conseguiu acesso ao local, encontrou tudo revirado. Computadores, arquivos, documentos pessoais. Tudo havia sido vasculhado meticulosamente. O pendrive nunca foi encontrado. Marcos Santana, o editor que recebeu a última ligação de Ricardo, também desapareceu misteriosamente 3 semanas depois. Sua família disse que ele havia viajado para o interior, mas ninguém conseguiu contatá-lo. Seu carro foi encontrado abandonado numa estrada rural. Ele jamais. O jornal onde Ricardo trabalhava fechou as portas 6 meses depois, alegando dificuldades financeiras. Os outros jornalistas da redação foram redistribuídos para veículos menores ou simplesmente perderam seus empregos. A investigação que custou a vida de Ricardo Moreira foi enterrada junto com ele. A história de Ricardo Moreira não é isolada. É parte de um padrão que se repete ao redor do mundo. Uma metodologia silenciosa de eliminação daqueles que ousam expor a verdade. Gary Webb, jornalista americano que denunciou a conexão entre a CIA e o tráfico de drogas, foi encontrado morto em 2004. 2 tiros na cabeça. A polícia concluiu: suicídio. Como alguém se mata com 2 tiros na cabeça? As autoridades explicaram que o primeiro tiro não foi letal, então ele teve que dar o segundo.
Uma explicação que convenceu poucos, mas que encerrou oficialmente o caso. No Brasil, a técnica é mais sutil, mais elaborada. Não há tiros. Há suicídios convenientes, acidentes inexplicáveis e desaparecimentos que nunca são solucionados. Ricardo conhecia bem esses métodos. Havia investigado pelo menos 5 casos similares nos últimos 10 anos. Em 2019, Marina Oliveira, repórter que investigava esquemas de corrupção na Petrobras, foi encontrada morta em seu carro, aparentemente vítima de monóxido de carbono. O veículo estava na garagem de sua casa, motor ligado. Suicídio, segundo a polícia, mas Marina havia descoberto documentos que comprovavam desvios de bilhões de reais. Documentos que sumiram após sua morte. 6 meses antes de morrer, Ricardo havia conversado com Helena sobre o caso de Marina. Eles têm um manual, disse ele, uma forma específica de operar. Fazem parecer acidente ou suicídio, nunca assassinato direto. É mais limpo, gera menos investigação. A irmã de Ricardo lembra perfeitamente dessa conversa. Aconteceu durante um almoço de domingo na casa de seus pais. Ricardo parecia preocupado, constantemente olhando por sobre os ombros. Eles sabem. Quem está investigando o quê? Continuou. Tem fontes dentro das redações. Sabem quando um jornalista está chegando perto demais da verdade. Dom Phillips e Bruno Pereira, mortos na Amazônia em 2022, eram outro exemplo que Ricardo costumava citar. Oficialmente, foram assassinados por pescadores ilegais. Mas Ricardo suspeitava de algo maior. Por que matar 2 pessoas que investigavam apenas pesca ilegal? Eles descobriram algo mais. Algo que conectava políticos locais ao desmatamento ilegal. Se você conhece outros casos similares, deixe nos comentários. Precisamos mapear esse padrão. A Operação Midas, que Ricardo investigava, era apenas a ponta do iceberg. Seus arquivos pessoais, que Helena conseguiu recuperar secretamente, revelavam uma rede muito mais ampla. Políticos, juízes, empresários, todos conectados através de uma complexa teia de lavagem de dinheiro que se estendia por todo o continente. O esquema funcionava assim. Empresas brasileiras faziam contratos superfaturados com o governo. O dinheiro extra era transferido para contas em paraísos fiscais. De lá, retornava ao Brasil através de investimentos legais em imóveis, ações e outros ativos. Um ciclo perfeito de corrupção institucionalizada. Ricardo havia identificado pelo menos 20 políticos envolvidos, incluindo 3 ministros e um senador que atualmente preside uma comissão de ética. Irônico, considerando que esse mesmo senador havia desviado mais de 50 milhões de reais nos últimos 5 anos. Mas o mais perturbador era descobrir que a própria mídia estava comprometida. Grandes veículos de comunicação recebiam dinheiro para não publicar certas investigações. Editores eram comprados, jornalistas intimidados e aqueles que se recusavam a cooperar. Bem, acabavam como Ricardo. Helena encontrou uma anotação perturbadora entre os papéis do irmão. Lista de alvos: Marina Oliveira, eliminada; Carlos Santos, neutralizado; Ricardo Moreira, sob vigilância. A anotação era datada de 2 meses antes da morte de Ricardo. Carlos Santos era um jornalista econômico que havia investigado esquemas de corrupção no Banco Central. Em 2021, sofreu um acidente de carro numa estrada deserta. Sobreviveu, mas ficou com sequelas neurológicas que o impediram de continuar trabalhando. Neutralizado, como dizia a anotação. A autópsia de Ricardo Moreira foi realizada pelo Instituto Médico Legal com uma velocidade suspeita. Em menos de 24 horas, o laudo estava pronto. Suicídio por corte nos pulsos. Caso encerrado. Mas alguns detalhes não faziam sentido para quem conhecia Ricardo pessoalmente. Dr. Antônio Ferraz, médico legista aposentado, que trabalhou no IML por 30 anos, analisou o laudo extraoficialmente
a pedido de Helena. Há inconsistências gritantes, declarou em uma conversa gravada secretamente. Os cortes são muito profundos e precisos para alguém em desespero, e a ausência de ferimentos de hesitação é estranha. Ferimentos de hesitação são marcas superficiais que precedem o corte fatal em casos reais de suicídio. A pessoa testa a lâmina, sente dor, hesita, tenta novamente. No caso de Ricardo, não havia nenhuma marca desse tipo, apenas cortes profundos e certeiros, como se fossem feitos por alguém experiente. Helena contratou um investigador particular, Rogério Silva, ex-delegado da Polícia Civil, que havia se especializado em casos arquivados. Vi muitos suicídios reais na minha carreira, disse Rogério. Este não foi um deles. O investigador descobriu várias anomalias na cena do crime. A porta do apartamento não estava trancada por dentro, como seria natural em um suicídio. As impressões digitais na lâmina eram borradas, como se alguém tivesse usado luvas. E mais importante, as câmeras de segurança do prédio foram desligadas exatamente no horário estimado da morte. Coincidência? Questionou Rogério. Em 30 anos de polícia, aprendi que coincidências demais não são coincidências. A síndica do prédio, Dona Carmen, relembrou detalhes estranhos daquela noite. Ouvi barulho no corredor por volta das 2 da manhã. Parecia como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Quando questionada pela polícia na época, ela mencionou esse detalhe, mas ele não constou no relatório oficial. Se você tem informações sobre este caso, inscreva-se no canal e nos mantenha informados através dos comentários. O zelador do prédio, João Santos, também tinha uma versão diferente dos fatos. Ele viu 2 homens de terno saindo do elevador por volta das 3 da manhã. Nunca tinha visto eles antes. Tentei perguntar o que faziam ali, mas eles me mostraram uma identificação e disseram que era assunto oficial. João tentou anotar a placa do carro em que os homens saíram, mas o veículo não tinha placa. Carro preto, vidros escuros, sem identificação. Que tipo de carro oficial não tem placa? A versão de João também não constou no inquérito policial. Quando Helena tentou contatá-lo semanas depois, descobriu que ele havia sido demitido e mudado para outro estado. Ninguém soube informar para onde. Dr. Ferraz fez uma observação perturbadora sobre o estado do corpo. A rigidez cadavérica estava mais avançada do que deveria estar considerando o tempo estimado da morte. Isso sugere que Ricardo morreu horas antes do que consta no laudo oficial. Essa discrepância temporal é crucial, porque cria um álibi para os verdadeiros assassinos. Se Ricardo morreu mais cedo, significa que alguém permaneceu no apartamento por horas, arrumando a cena do crime, removendo evidências, plantando outras. Helena encontrou outro detalhe suspeito ao revisar os pertences pessoais do irmão. O celular de Ricardo estava descarregado quando seu corpo foi encontrado, mas ele tinha o hábito obsessivo de manter o aparelho sempre carregado. Meu irmão sofria de ansiedade, explicou Helena. Ficava desesperado quando o celular estava com bateria baixa. Jamais deixaria descarregar completamente. O histórico de ligações do celular mostrava várias chamadas não atendidas nas últimas horas de vida de Ricardo, todas de números desconhecidos. Números que, quando Helena tentou ligar de volta, não existiam mais. A empresa de telefonia se recusou a fornecer informações mais detalhadas sobre essas ligações, alegando sigilo de dados. Mas um funcionário anônimo da empresa revelou que os números eram registrados com documentos falsos. Alguém estava perturbando Ricardo nas últimas horas, concluiu Rogério Silva. Queriam que ele soubesse que sabiam onde ele estava, que não havia escapatória. A investigação independente de Helena esbarrou em muros institucionais logo nos primeiros meses. Portas que se fechavam, documentos que desapareciam, testemunhas que mudavam suas versões.
O sistema não estava apenas negligenciando o caso de Ricardo. Estava ativamente sabotando qualquer tentativa de descobrir a verdade. O promotor responsável pelo caso, Dr. Henrique Cardoso, se recusou a receber Helena por 3 vezes consecutivas. Quando ela finalmente conseguiu uma audiência através de um advogado, o promotor foi categórico. O caso está encerrado. Não há evidências de crime. Seu irmão era uma pessoa instável que escolheu tirar a própria vida. Mas Helena descobriu que Dr. Cardoso havia comprado uma casa nova poucos meses depois da morte de Ricardo. Uma propriedade avaliada em R$ 1.200.000, bem acima do que seu salário de promotor permitiria. O imóvel foi comprado à vista, sem financiamento. Rogério Silva investigou a origem do dinheiro. O promotor declarou que recebeu uma herança de uma tia distante, explicou o investigador. Mas essa tia nunca existiu. Checamos registros de óbito, genealogia familiar, tudo. É uma pessoa fictícia. A juíza que homologou o arquivamento do caso também apresentava sinais de riqueza inexplicada. Doutora Márcia Teixeira dirigia um carro importado novo e havia matriculado a filha numa escola particular caríssima. Tudo isso com o salário de uma juíza estadual. Helena tentou protocolar uma nova petição, questionando o arquivamento, mas descobriu que isso seria praticamente impossível. O sistema judiciário havia criado uma barreira burocrática intransponível. Qualquer questionamento ao caso precisaria passar pelos mesmos promotores e juízes que haviam decidido pelo arquivamento inicial. É um círculo fechado, explicou o Dr. Fernando Alves, advogado criminalista que aceitou representar Helena. Eles se protegem mutuamente. Questionar a decisão de um é questionar a competência de todos. O advogado havia enfrentado casos similares antes, sempre com o mesmo resultado: arquivamento, silêncio, esquecimento. Há uma estrutura montada especificamente para abafar investigações que envolvem corrupção governamental, revelou o doutor. Fernando, não é incompetência, é método. Helena descobriu que outros familiares de jornalistas mortos haviam passado pela mesma experiência. Rosa Martínez, irmã de um repórter que investigava máfias do agronegócio, enfrentou os mesmos obstáculos quando tentou questionar a morte acidental do irmão em 2020. Eles têm um protocolo, disse Rosa durante um encontro secreto com Helena. Primeiro, arquivam o caso rapidamente. Depois, compram o silêncio de quem importa. E se alguém insiste em questionar, criam obstáculos burocráticos intransponíveis. Se você conhece casos similares de familiares que foram silenciados, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas saibam da verdade. A estratégia vai além da compra direta de autoridades. Inclui também a intimidação sistemática de quem ousa questionar. Helena começou a receber ligações anônimas em casa, vozes distorcidas que sussurravam ameaças vagas mas claras. Pare de mexer em coisas que não lhe dizem respeito. Seu advogado também foi alvo. Dr. Fernando recebeu uma visita de 2 homens que se identificaram como agentes federais. Eles não apresentaram mandados ou documentos oficiais, apenas uma conversa informal sobre os riscos de representar pessoas problemáticas. Foi uma intimidação sutil, relatou o advogado. Eles não fizeram ameaças diretas, apenas mencionaram que eu tinha filhos pequenos e que seria uma pena se algo acontecesse com minha família. Após essa visita, Dr. Fernando comunicou a Helena que não poderia mais representá-la. Não é covardia, explicou. É realismo. Eles podem fazer com qualquer um de nós o mesmo que fizeram com seu irmão. Helena ficou sozinha na luta por justiça, mas descobriu que não estava completamente isolada. Através de fóruns online e grupos de apoio, ela encontrou dezenas de familiares na mesma situação. Todos haviam perdido parentes jornalistas ou ativistas em circunstâncias suspeitas.
Todos haviam enfrentado o mesmo muro de silêncio institucional. Esses familiares criaram uma rede informal de apoio e troca de informações. Compartilhavam estratégias, documentos, contatos. Era uma resistência silenciosa contra um sistema que parecia projetado para proteger assassinos e silenciar vítimas. Mas mesmo essa rede operava com extrema cautela. Reuniões secretas, comunicação criptografada, nomes falsos, todos sabiam que estavam sendo vigiados. Todos temiam ser os próximos alvos. Helena Moreira não desistiu. 2 anos após a morte do irmão, ela continua sua investigação clandestina, agora com métodos mais sofisticados e precauções extremas. O que descobriu recentemente pode ser ainda mais perturbador do que imaginava inicialmente. Através de contatos internacionais, Helena obteve acesso a documentos vazados que revelam a existência de uma organização multinacional especializada em eliminar jornalistas investigativos. O grupo opera em pelo menos 15 países, incluindo o Brasil, e tem conexões diretas com governos e corporações multinacionais. A organização se chama Operação Silêncio e funciona como uma empresa de segurança particular. Oficialmente, oferece serviços de proteção e inteligência para clientes corporativos. Extraoficialmente, elimina problemas que possam prejudicar os interesses de seus contratantes. Os documentos mostram que Ricardo Moreira estava na lista de alvos da organização há pelo menos 8 meses antes de sua morte. Seu nome aparece ao lado de outros 23 jornalistas de diferentes países, todos marcados como ameaças de nível alto. Eles não matam indiscriminadamente, explica um ex-agente da organização que concordou em falar anonimamente com Helena. Fazem uma análise de risco. Se o jornalista está investigando algo que pode causar danos reais aos clientes, ele entra na lista. O ex-agente, que usou o codinome Sombra durante a entrevista, revelou detalhes perturbadores sobre os métodos da organização. Temos especialistas em fazer mortes parecerem acidentes ou suicídios. É uma ciência. Estudamos os hábitos da vítima, suas fragilidades psicológicas, seu histórico médico. No caso de Ricardo, a organização sabia de sua tendência à depressão e ansiedade. Essas informações foram usadas para construir uma narrativa convincente de suicídio. O público aceita mais facilmente que um jornalista depressivo se matou do que foi assassinado, explicou Sombra. Helena conseguiu confirmar a veracidade dos documentos através de fontes independentes. Julian Assange, criador do Wikileaks, havia mencionado a existência de uma organização similar em entrevistas de 2019. Edward Snowden também fez referências oblíquas a empresas de eliminação em suas revelações sobre espionagem governamental. A investigação de Helena chamou atenção internacional. Jornalistas de outros países começaram a entrar em contato, compartilhando casos similares de colegas mortos, em circunstâncias suspeitas. Um padrão global começou a emergir. Na Rússia, pelo menos 12 jornalistas investigativos morreram acidentalmente nos últimos 5 anos. Na Colômbia, o número sobe para 18. No México, 21. Todos investigavam corrupção governamental ou esquemas envolvendo grandes corporações. Não são coincidências nacionais, concluiu Helena. É uma operação coordenada internacionalmente. Se você chegou até aqui, precisa entender que esta história não terminou. Ela continua acontecendo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e ajude a divulgar esta verdade antes que ela também seja silenciada. Recentemente, Helena descobriu que também está sendo vigiada. Carros estranhos estacionados em frente à sua casa. Homens de terno fotografando sua rotina. Ligações anônimas que desligam quando ela atende.
Sei que posso ser a próxima, admite Helena, mas não posso parar. Se eu parar, Ricardo morreu por nada, e outros jornalistas continuarão morrendo. A irmã de Ricardo criou uma fundação clandestina para apoiar familiares de jornalistas assassinados. A organização opera em total sigilo, usando criptomoedas para financiamento e comunicação criptografada para proteger seus membros. Através dessa rede, Helena descobriu que pelo menos 5 jornalistas brasileiros estão atualmente na lista de alvos da Operação Silêncio. Ela tentou alertá-los, mas 2 se recusaram a acreditar na ameaça. Um terceiro desapareceu logo, após ser contatado. O trabalho de Helena começou a incomodar pessoas poderosas. Recentemente, ela recebeu uma proposta: R$ 1 milhão para parar a investigação e sair do país. A oferta veio através de um intermediário que se identificou apenas como amigo da família. Helena recusou, mas sabe que as próximas ofertas podem não ser tão diplomáticas. A verdade sobre a morte de Ricardo Moreira permanece oficialmente enterrada. Mas sua história continua viva através de pessoas como Helena, que se recusam a aceitar o silêncio imposto pelo sistema. Quantos jornalistas precisam morrer antes que o mundo desperte para essa realidade? Quantas famílias precisam ser destruídas para proteger os interesses de poucos poderosos? As vozes que ainda falam sabem que podem ser silenciadas a qualquer momento, mas continuam falando, porque o silêncio significa vitória para aqueles que matam a verdade junto com seus portadores. E você vai ajudar a amplificar essas vozes ou vai fingir que essa realidade não existe?